Irmãos, graça e paz a todos. Vejo mais que o Senhor tem visto nesse segundo momento, nós já tivemos um tão precioso aos pés do Senhor, a mesa do centro, nós aí como seu povo convidado para participar com você aqui no tempo glorioso. Agora o Senhor tem visto também que nesse segundo momento possamos estar juntos, abrindo a sua palavra, buscando um pouco mais a vontade dele nas nossas vidas, o Senhor falar no nosso coração. Vamos orar, vamos pedir que sejamos socorridos uma vez mais. Nosso maravilhoso Senhor, nós de fato estendemos diante de Ti a gratidão que é em nosso coração, por pertencermos a Ti. Obrigado porque uma vez mais o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade de juntos poder abrir a Tua palavra. E o que nós queremos nessa manhã é que, de fato, o Seu falar seja real no nosso coração. Abra a carta de 1 Pedro para nós. Fala no nosso coração. Continue a nos exortar. Continue a nos encorajar. Continue a nos mostrar o caminho, Senhor. Que a Tua palavra possa ser como aquela boa semente que, caindo em boa terra, vá produzir a 30, 60 e a 100 por um, segundo aquilo que está no Teu coração. O que nós fazemos agora, nesse tempo, é como Maria fez naquela oportunidade, assentada aos pés do soberano Senhor, que é Tu mesmo, para contemplar a Tua beleza, a Tua face, mas também para ouvir tudo aquilo que Tu tinhas a falar. E nós temos esse mesmo gesto nessa manhã. Nós queremos ter ouvidos atentos, para que Tu comuniques a Tua verdade, Tu comuniques o Teu falar nessa manhã ao nosso coração. No precioso nome de Jesus, é no Teu próprio nome que nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, nessa segunda sessão, segundo encontro nosso sobre o encargo que está no meu coração para estar compartilhando, então vamos dar um passo mais, vamos focar um pouco mais a nossa atenção no capítulo 1 de 1 Pedro, porque ontem nós fizemos o que? Nós fizemos uma introdução ampla, onde nós passeamos um pouco por todo o livro de 1 Pedro, mostrando que ele foi escrito dentro de um cenário que havia muita provação e também perseguição contra os irmãos que estavam na dispersão. Ponto, Galácia, Macedônia, Ásia, Bitínia, essas 5 províncias que faziam parte da Ásia Menor, que é a Protópia. Então, aqueles irmãos, eles receberam essa carta amorosa do apóstolo Pedro. Então, nós vemos, de fato, um destro do escritor, sabe, com um coração, de fato, queimando de amor para aqueles irmãos que estavam em profunda aflição, debaixo de fato, grandes provas que cercavam todos a igreja. Então, Pedro escreve essa linda e preciosa carta. Eu encorajo meus irmãos, mesmo sequencialmente, esse encontro, a se deter nessa carta. São 105 versículos, apenas 5 capítulos, uma leitura simples, fácil, e vocês vão adquirindo mais e mais luz e verdade, muito mais revelação daquilo que nós possamos estar encontrando juntos aqui nessa carta. Então fica aí uma vez mais o meu incentivo, o meu encorajamento a este avanço. Ainda que ontem nós dissemos algumas coisas a respeito do próprio Pedro, esse que escreveu essa grandiosa e linda carta, é o mesmo que, conforme disse ontem, é o mesmo que cortou a orelha de Malco, e o mesmo que verdadeiramente havia negado o Senhor Jesus, praguejado o Senhor Jesus. Mas aí nós vimos que ele foi transfigurado de vasilha em vasilha, foi mudado de vasilha em vasilha, foi transformado, de fato, de glória em glória, imagem do Senhor, até que chega nesse instante aqui, onde nós estamos nos atendo nessa carta, e vemos um Pedro totalmente diferente. E é exatamente isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós, é de fato nos transformar de pedras brutas, que somos mesmo regenerados, em pedras preciosas. E uma das últimas falas que eu trouxe aqui para os meus irmãos ontem foi a seguinte, que para que nós possamos obter um diamante precioso, nós precisamos de 4 elementos, que é o EP e o TT, profundidade, pressão, tempo e temperatura. Então, um simples carbono que está na ponta de um lápis aí que você está escrevendo agora, se ele sofrer esses 4 processos, ele se transforma num lindo diamante. E depois dele polido, então, trabalhado pelo íris, ele, debaixo da incidência da luz solar, ele vai divergir em 7 cores
falamos das 7 glórias de Cristo. Exatamente isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós devemos estar atentos a essa tão grandiosa obra que o Senhor deseja fazer da nós. Então, que Cristo possa crescer e nós diminuirmos sempre, sempre. E Pedro, então, está nos ajudando aqui com essa carta e mostrando que aqueles irmãos, mesmo estando debaixo de grande sofrimento, de grande prova e até perseguição, aqueles irmãos tinham de fato que responder de maneira adequada. Porque nosso título maior é o testemunho cristão em um mundo hostil. Então pensemos naqueles irmãos debaixo daquele império romano tão hostil, como que eles podiam testemunhar? Nós já falamos de muitas coisas ontem, e hoje nós vamos prosseguir um pouco mais, para mostrar para vocês essa realidade. Uma coisa que eu digo, nessa parte inicial da nossa fala, é que Pedro, quando escreveu essa carta, ela não foi produzida num gabinete pastoral, um gabinete, tem lá um ar-condicionado, ele pegou algumas palavras de efeito, algumas palavras poéticas. Não. Ele escreveu essa carta debaixo de muita experiência, muita prova real. Foi escrito por um homem cheio de cicatrizes na sua vida. Então nós temos uma carta que fala da própria vida do apóstolo Pedro, como nós já mencionamos ontem, mas mostra-nos um homem que, na realidade, quando contemplado de perto, ele reflete nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. E essa é a ideia. Nós vemos na face de Pedro, a Cristo Jesus. Essa é a beleza. Então essa carta, realmente, ela comunica essa linda experiência com nós. Então foi escrita por um homem cheio de cicatrizes, um homem que foi traspassado, ou trasfegado, de vasilha em vasilha, como nós falamos ontem, onde ele foi depurado, ele foi purificado, ele pôde mostrar essa beleza para nós que nós estamos tocando. Então Pedro tem como finalidade encorajar aqueles irmãos, mostrando que de fato os cristãos eles fazem parte de um povo especial, aquelas 5 designações que nós vamos trabalhar com mais detalhes disso amanhã, inclusive, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, etc. Então Pedro está mostrando, olha, vocês são estes que fazem parte dessa realidade espiritual, vocês fazem parte de um chamado celestial, vocês têm uma nova identidade, vocês têm uma viva esperança agora. Então Pedro está mostrando, apesar de toda aquela dor e aflição que eles estavam passando, eles de fato eram um povo especial aos olhos do Senhor. Ele quer que nós vejamos isso também nas nossas considerações. Nada pode roubar do cristão a viva esperança. Nada. E o que nós vamos fazer hoje? Ainda eu quero falar um pouquinho para vocês, dentro de um contexto geral, das provações, no sentido mais amplo. Depois vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Nós não somente vamos mostrar esse contexto geral das provas que cercam o povo de Deus, mas também como que nós devemos reagir a estas provas, como deve ser o nosso testemunho cristão em meio às provas do mundo hostil. Esse que eu entendo nessa manhã está compartilhando para vocês. Então, vamos abrir 1 Pedro, eu quero fazer a leitura de alguns versos, depois vamos nos ater àquele que vamos estar considerando. Então, capítulo 1. Primeira citação do versículo 1 ao 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora versículos 13 e 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Vamos ler agora o versículo 22 até o 25. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, na qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se
com a finalidade e também buscar textos nas palavras de Deus, como que nós encontramos a devida reação diante das provações. Qual é o nosso testemunho quando nós estamos sendo provados? Tudo isso nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus. Então, capítulo 1, onde nós estamos, versículo 6, vamos verificar aqui algumas palavras interessantes para considerar. Versículo 6, nós vimos rapidamente isso ontem. Versículo 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo sejais necessários, sejais contristados por várias provações. Até. Então essa palavra várias que aparece aqui é muito interessante, é uma palavra especial. Ela aparece em outro contexto e eu vou falar para vocês qual é o contexto, mas essa palavra, me permito aqui só falar ela no seu sentido original apenas para entendermos. Poikilos. Por quê? Essa palavra significa multicores ou multicolorido. Exatamente esse é o significado. Então, o que Pedro está nos mostrando aqui é que nós devemos exultar, mesmo que seja necessário, sejamos contristados por uma multicolorida, por uma multiface de provações que chegam a nós. Então, são provações de várias realidades que chegam a nós. E a Bíblia fala que nós devemos ter uma realidade de exultação. Exultação. Mais embaixo nós já vimos falar para vocês, é exultar com alegria indizível, cheio de glória. Quando nós estivermos, de fato, experimentando esse poikilos, essa multicolorida expressão de provas que chegam a nós. Essa é a realidade. Para vocês terem uma ideia, essa palavra, está fácil de nós olharmos agora, ela pode ser aplicada, essa palavra várias, em outro contexto, inclusive no sentido positivo. Cheguem aí pertinho de 1 Pedro, onde nós estamos, capítulo 4, versículo 10. Essa mesma palavra vai aparecer ali, só que no sentido positivo agora. 4, versículo 10. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom da graça que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme que aparece aqui é a mesma palavra várias que aparece na poikilos ou multicolorida. Então a gente percebe que a graça tem várias facetas em sua manifestação. Assim como as provações têm muitas facetas quando elas chegam a nós. Essa é a ideia, só que aqui nesse sentido de 1 Pedro 4 é o seu sentido positivo. Nós estamos utilizando aqui a palavra que o Espírito Santo mostrou a Pedro no seu sentido negativo. Várias provações, multiforme variedades de provações que chegam a nós. Isso é muito fácil de nós vermos. Por exemplo, deixa eu ver aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ver aqui um cenário muito interessante e vamos identificar o que nós estamos falando aqui para vocês. Atos 16, versículo 23 ao 26. Um cenário já conhecido por todos nós. Nós vamos verificar e inseri-lo naquilo que estamos falando aos irmãos. E depois de lhes darem muitos açoites, ou seja, uma variada realidade de açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os, ou seja, Paulo e Silas, para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então aqui nós podemos ver o poikilos, a multiforme manifestação das provas que chegam aos filhos de Deus. A gente sabe que tanto Paulo como Silas, eles foram açoitados. Eles arrancam a camisa, a capa que está sobre ele, e vão chicoteá-los nas várias linhas. Eles chicoteiam na parte da questão vertical, na questão transversal, na questão horizontal. Eles vão fazendo uma multifaceta, uma multicolorida
meia-noite, qual foi a reação de ambos? Oravam e cantavam louvores a Deus. Ou seja, aqueles vergões nas costas de ambos se tornaram como que cordas de lira muito bem afinadas, para que eles, mediante aquelas dores que havia nas costas, eles transformassem aqueles vergões como cordas de lira para louvar e glorificar a Deus. Isso é o coiquinho. Isso significa que quando nós somos provados, nós devemos fazer das nossas provações um instrumento como uma lira, para nós orarmos e cantarmos louvores a Deus. Paulo poderia questionar toda essa situação juntamente a Silas, diante de Deus. Mas nós não somos teus servos, meu Deus. Como assim o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor não permitiu que aquele carcereiro tivesse misericórdia de nós? Mas não foi assim que eles reagiram. Pelo contrário, aquelas provas, aquelas multivariadas provas que vieram sobre eles, simplesmente estimularam a louvar e adorar a Deus. Essa é a expressão real. Então, quando nós olhamos essas várias provações que aqueles irmãos estavam sofrendo, é nesse nível que estamos vendo. Não preciso ir lá, vou citar para vocês, em Tiago, no capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3, você tem um contexto lindo, mas ali começa dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, a mesma palavra, várias, foi aquilo, a multiforme, a multicolorida realidade das provas que chegam a nós. Então nós devemos ter essa reação realmente de toda alegria. Isso é algo que está na contramão de tudo aquilo que nós ouvimos nesse mundo. Eu havia dito para os meus irmãos ontem e repito hoje: é impossível sermos cristãos e não estarmos em provações. É impossível. E Deus não pode preparar nenhum homem nem uma mulher se não for através da provação. Ele não vai preparar. Ninguém é preparado em seminário, ninguém é preparado em gabinete. Nós somos preparados nas labutas do dia, quando nós somos lixados, quando nós somos realmente levados às têmperas, quando nós somos levados ao fogo. É assim que Deus nos prepara. Então, meu irmão, minha irmã, estamos em provas, esse é o caminho. Está tudo adequado na nossa vida. E que o Senhor trabalha das mais diferentes formas em cada um de nós. Então, olhando esse primeiro verso, que nós devemos exultar quando estivermos passando por essas variadas provações. Isso é maravilhoso. Mas sabe, a grande bênção é que para cada provação, para cada tribulação que chega a nós, o Senhor concede o quê? Uma graça para que nós possamos suportar. Querem ver? Esse eu quero que vocês abram lá. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha só o que está escrito aqui. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa palavra tentação que aparece aqui, possivelmente na sua versão, pode ser que tenha, seja aprovação, seria mais adequado. A mesma palavra no seu original é aplicada tanto para tentação como para provação, bem das mãos. E aqui, como que nós descobrimos a aplicação da palavra? É pelo contexto. Então aqui não é uma tentação, aqui na verdade é uma provação que vem a nós. E essa provação, quando chega a nós, na realidade, juntamente com ela, o Senhor nos proverá livramento. Essa é a promessa. Sabe qual que é a bênção que nós temos no nosso coração? E a grande promessa é o seguinte: todas as provações que chegam na vida de um filho de Deus, de uma vida de Deus, tem começo,
essas provas que chegam. Então Pedro, quando ele está escrevendo essa carta, e depois nós vamos verificar que no entremeio desse conteúdo do sofrimento, ele vai dispensar as verdades mais profundas. Já tocamos rapidamente algumas delas, mas nós vamos particularizar a partir de hoje algumas dessas verdades. Mas em meio a essas provas, esses testes, Pedro, pelo Espírito Santo, vai mostrando a grandiosidade da operação de Deus no meio do seu povo. É isso que nós vamos fazer. Agora, voltando para a 1 Pedro, nós lemos o versículo 6, agora, na sequência, temos o versículo 7 e 8. 1 Pedro 1, 7 e 8 agora. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E verso 8: a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Então aqui nós temos a sequência daquilo que há pouco estávamos falando no versículo 6. Mas aqui tem algo que cresce mais no nosso coração. De certa forma, versículo 7 e 8 é o resumo de tudo que Pedro trata em toda a sua carta no que concerne às provações. O benefício, o fim maior está aqui, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé. Então, as provas têm a finalidade de confirmar o valor da nossa fé. E ela é comparada aqui a um metal extremamente precioso, que é o ouro, que é muito mais preciosa a fé do que o ouro que é perecível, mesmo apurado no fogo. Então ele compara a nossa fé ao metal precioso chamado ouro, e coloca a nossa fé tem um valor muito mais excelente. E o ouro, para que ele possa chegar à sua depuração adequada, é necessário que ele seja depurado. Essa é a grande situação. Ninguém gasta tempo, queridos irmãos, ninguém gasta tempo para purificar o metal sem valor. Ninguém gasta tempo. O bom ourives vai gastar tempo naquilo que tem valor. Então, se nós estamos debaixo de provação, é que o Senhor está olhando para nós, Ele está vendo algo que pode ser encontrado de valor em nós, que não procede de nós mesmos. E para que ele possa obter essa realidade que é o seu próprio Filho em nós, ele precisa nos levar à prova. Tem um cenário interessante que uma vez eu vi. Então, tem o ourives e tem um ajudante de ourives. Ele estava, nesse caso aqui, esse ourives estava fazendo a depuração da prata. Tem um cadinho, tem um maçarico com fogo e tem um metal lá para ser tirado a parte viva, a parte ruim. Então, o ajudante fala para o ourives, mas você já purificou essa prata por 6 vezes, ela já está pronta. Aí o ourives responde, não, ela não está pronta, porque eu só posso parar de purificá-la quando eu contemplar a minha própria face na prata que está em ebulição, porque aí não terá mais material vivo. Então o Senhor não vai tirar a sua prova de sobre nós, enquanto Ele não ver a sua própria face refletida em nós. Essa é a lição que nós temos. Então, a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. E para se obter a prata e o ouro, nós estamos vendo aqui, se obter isso é necessário o fogo, para que se obtenha a fé, é necessário o fogo da provação. Então Pedro, nesse contexto, está mostrando que aqueles irmãos, na realidade, estavam sendo grandemente abençoados. E quando nós vamos verificar, de fato, as verdades que estão aqui, nas entranhas da fala do apóstolo Pedro. Deixa-me dizer algo ainda, tocando nesse assunto, da esfera geral das provações. O Senhor tem uma promessa gloriosa para cada um de vocês. É uma promessa não só para cada um de vocês, mas para o seu próprio povo. Vamos ver essa promessa? Zacarias capítulo 13,
esse povo que pertence a Ele será purificado como se purifica a prata, como se prova o ouro, e então esse povo irá invocar o nome dele, e o Senhor irá ouvir. E o povo vai responder: o Senhor é o meu Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você tem uma promessa aqui, escrita aqui em Zacarias. Verdadeiramente, o Senhor ama você. Então, Ele vai provar você, vai provar a sua fé. Então, irmão e irmã, vocês encontram-se em provações. Esse é o caminho do Senhor. Essa é a prova do Senhor para a nossa vida. Ele quer mais e mais que o seu caráter seja formado em cada um de nós. O irmão chamado Thomas Watson, escrevendo sobre Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, ele faz a seguinte colocação: que a aflição nada mais é do que um lápis na mão de Deus, para que Ele possa desenhar a imagem de Cristo em nós. A aflição nada mais é do que um lápis na mão de Deus, para que Ele possa desenhar a imagem de Cristo em cada um de nós. É assim que Deus alcança a imagem do seu filho em cada um de nós. É esse lápis sagrado chamado aflição. A tribulação. É a grande bênção que nós temos diante dos nossos olhos. Pegue, por favor, Jó, livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17. Jó 5, 17. Vejam como que nós estamos aqui enquadrados dentro daqueles que são bem-aventurados. Jó 5, 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Esse texto vai ser reverberado lá em Hebreus. Deus disciplina todo aquele que tem um filho. É espelhado aqui no livro de Jó. Bem-aventurado é o homem que Deus disciplina. Então, se estamos debaixo de aflição, de provas, você e eu somos bem-aventurados. É a bênção do Senhor para nós. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Agora aqui, permita-me ler o versículo 8. Versículo 18. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere, as suas mãos curam. É o Senhor o autor. É Ele que faz a ferida, é Ele mesmo que vai ligar a ferida. É Ele que fere, mas as suas mãos mesmo é que curam a nossa vida. Que Senhor maravilhoso é esse! Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Nada está fora do seu controle, irmão. Tudo está debaixo do seu perfeito controle em nossas vidas. Então, Pedro, quando ele está falando sobre esse assunto, ele verdadeiramente quer nos estimular para que nós, olhando, experimentando essas provas, não desanimemos. Não desanimemos. Agora, nós precisamos verificar também que o Senhor deseja que nós tenhamos uma reação adequada, como eu estava dizendo a vocês. Voltem lá para 1 Pedro, por favor. 1 Pedro. E algo que eu quero dizer enquanto vocês chegam lá novamente em 1 Pedro, entendam que a vida cristã é um paradoxo. Aí você pergunta: o que é um paradoxo? A Bíblia fala de paradoxo. Paulo escreve assim: pobre, mas enriquecendo a muitos. Isso é um paradoxo. Entristecidos, porém sempre alegres. Não é um paradoxo? Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é um paradoxo. Então a vida cristã ela é paradoxal. Como podemos nos alegrar? Aquilo que eu li aqui mesmo em Pedro e de Tiago, né? Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Isso é um paradoxo. Provação é igual tristeza para nós. Sofrimento é igual realmente lágrimas para nós. Mas para a Bíblia, não. Para a palavra de Deus, não. Provação é sinônimo de que nós temos motivo de toda alegria. Isso é paradoxo.
Então a nossa vida, ela é uma vida paradoxal. É linda e nós olhamos nessa perspectiva. Deixe-me citar uma outra frase, antes de lermos os textos aqui, uma outra frase desse mesmo autor que eu citei há pouco, Thomas Watson, para você. Olha só que frase interessante, curtinha, mas cheia de valor. Não me deixe sem a tua pureza. Olha a primeira parte da frase. Não me deixe sem a tua pureza. Aí ele segue dizendo assim: e não me deixe sofrer sem ser purificado. Olha só. Não me deixe sem a tua pureza. E não me deixe sofrer sem ser purificado. Ele está associando diretamente aqui a sua purificação, a sua pureza, exatamente no sofrimento. Não me deixe sofrer sem ser purificado. Então ele entendeu completamente que é impossível nós passarmos por uma depuração em nossa fé se não for através de experiências que nos levam à aprovação, a desafios. O Senhor nos leva ao extremo da nossa experiência para que nós aprendamos a dependência dEle. É isso que Ele faz com cada um de nós. 1 Pedro, então, capítulo 2, agora. Ainda eu gostaria de verificar com vocês um pouquinho, sabe, desse contexto geral da provação. 1 Pedro 2, verso 12. Olha só, qual deve ser ali a postura dos cristãos que Pedro está requerendo na sua carta e, consequentemente, de todos nós, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui nós temos lá um movimento de uma primeira reação, um primeiro testemunho cristão num mundo hostil. Depois nós vamos, quando estivermos olhando especificamente o capítulo 2, isso vai crescer no nosso coração e compreensão. Mas aqui já temos o contexto da tribulação. Qual é a reação? Mantendo-vos